Olá pessoal, bem-vindo ao canal Matemática Legal, sou o Júnior. Na descrição do vídeo tem o conteúdo da matéria de hoje, sua marcação do tempo. Caso ache que está muito devagar a fala, experimente aumentar a velocidade do vídeo para 1,5 ou 2. E vamos à explicação de tangências. E caso goste do vídeo, compartilhe com outros estudantes, amigos e familiares, além de se inscrever no nosso canal. Tangências. Reta e circunferência tangentes. Uma reta é tangente a uma circunferência quando a reta e a circunferência têm apenas um ponto em comum. Então aqui nós temos a reta R, a circunferência W, e ali nós temos o ponto T, que seria o ponto em comum à reta R e a circunferência, que seria o ponto de tangência. Então ali nós temos que R interseção W, que seria a circunferência, ou seja, a reta R interseção a circunferência W, nós temos um elemento em comum aos dois, que seria o ponto T, que é o ponto de tangência. Se a reta e a circunferência têm dois pontos comuns, dizemos que elas são secantes. Então aqui nós temos uma outra reta R, que ela cruza a circunferência W em dois pontos, no ponto A e no ponto B. Portanto, R interseção W, ou seja, a reta R interseção a circunferência W, eles possuem em comum, tanto a reta R quanto a circunferência W, os pontos A e B. Ou seja, não é uma reta tangente, é uma reta secante, pois para ser tangente tem que ter apenas um ponto em comum. Repare nas seguintes propriedades da tangência entre reta e circunferência. Primeira propriedade. Se uma reta é tangente a uma circunferência, então a reta é perpendicular ao raio da circunferência no ponto de tangência. Então aqui nós temos a reta R, e ali nós temos o segmento CT, que sai do centro da circunferência C e vai até o ponto de tangência T, e esse segmento CT ele é perpendicular à reta R, ou seja, ele forma um ângulo de 90 graus com a reta R. Então aqui nós temos R perpendicular a CT, o segmento CT, aqui o ângulo de 90 graus, e a reta R tangente à circunferência. Segunda propriedade. A partir de um ponto fora de uma circunferência, é possível traçar duas retas tangentes à circunferência. E os comprimentos dos segmentos dessas tangentes, eles são iguais. Então aqui nós temos um ponto P, que é um ponto externo à circunferência, um ponto fora de uma circunferência. E desse ponto P, nós traçamos a reta S e a reta R, e ambas são tangentes à circunferência. Possui apenas um ponto em comum com a circunferência. Então quando temos duas retas saindo de um ponto externo P, um ponto externo à circunferência P, e as duas retas são tangentes, esses dois segmentos aqui são iguais. Então o segmento T1P e T2P, ou PT2, PT1, eles possuem a mesma medida. E o segmento de reta, que é do raio, do centro da circunferência, passando aqui pelo ponto de tangência, ele é perpendicular à tangente. Então aqui nós temos aqui, o outro segmento de reta do C até o ponto de tangência T2, perpendicular à reta S e o ângulo de 90 graus. Então a mesma forma aqui do C T1, perpendicular à reta R, o ângulo de 90 graus. Terceira propriedade. Se uma circunferência tangente a duas retas concorrentes, então seu centro pertence à bissetriz do ângulo formado por essas duas retas. Então aqui nós temos aqui o ponto externo, as duas tangentes. Lembrando que na segunda propriedade este lado é a mesma medida deste lado. E aí, na terceira propriedade, ele nos diz que quando nós temos essa circunstância aqui, a bissetriz ela passa pelo centro da circunferência, ou seja, a reta que passa pelo centro da circunferência aqui, vai ser a bissetriz desse ângulo formado pelo encontro das duas tangentes, que saiu que é o ponto externo. Então ele divide esse ângulo aqui, que estaria aqui nesse caso no vértice P, no ponto P, em duas partes iguais. Então essa reta aqui passando pelo centro da circunferência é a bissetriz desse ângulo externo formado por essas duas retas tangentes. Exercícios. Então a gente pede que você pause o vídeo, tente resolver o exercício. Após terminar de resolver, que você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício solução. 1. No triângulo ABC da figura seguinte, circunscrita a circunferência, calcule a medida x, sabendo que AB é igual a 12 cm, BC é igual a 14 cm e AC igual a 9 cm. Utilizando a segunda propriedade, podemos afirmar que AM é igual a AP. Então, pela segunda propriedade, ele nos diz que com um ponto externo à circunferência e sai duas retas tangentes,
a circunferência, esses segmentos são iguais. Então o segmento aqui AM tem a mesma medida que o segmento AP, assim como o segmento BP vai ter a mesma medida que o segmento BN, o segmento CM vai ter a mesma medida que o segmento CN. Sendo que AC é igual a 9 centímetros, então todo este lado aqui ele vale 9 centímetros, a gente vai poder afirmar o quê? Que o segmento CM vai ser 9, que é o total, menos essa parte aqui, ou seja, 9 menos x. E como AB é igual a 12, resulta que BP vai ser o quê? 12 menos x. Então é o seguinte, aqui ele está dizendo que AB é igual a 12. Se aqui é a mesma medida que esse segmento, aqui vale x. Se aqui vale x e todo esse segmento aqui vale 12, então essa parte aqui, ó, que é o BP, ele vai ser o quê? 12 menos o x. Vai ser 12, que é o total, menos esse pedacinho aqui, que é o x. Então ali nós temos as medidas lançadas. Ainda pela segunda propriedade, nós obtemos que o segmento CM é igual ao CN, que vai ser o quê? 9 menos x. E o segmento BP é igual a BN, que vai ser 12 menos x. Então, esse segmento aqui possui a mesma medida que esse segmento aqui. Logo, se aqui é 12 menos x, aqui vai ficar 12 menos x. Esse segmento aqui, que é o CM, possui a mesma medida que o segmento CN. Então, se aqui vale 9 menos x, aqui também vai valer 9 menos x. E o problema nos diz que esse segmento aqui, que é o segmento BC ou CB, ele vale 14. Então, a soma dessa parte com essa outra parte é igual a 14. Então agora, BC é igual a BN mais NC. Então o segmento BC ele vai ser igual ao segmento BN mais NC. E como BC vale 14, nós podemos afirmar o quê? Que 12 menos x mais 9 menos x é igual a 14. Então vai ficar o quê? Menos 2x igual a menos 7. Então nós podemos igualar ali, mudar o sinal, né, que está negativo para ambos. A gente multiplica os dois membros da equação, o primeiro membro, que é esse que está à esquerda do sinal de igualdade, e o segundo membro, que está à direita do sinal de igualdade, por menos 1. E aí vai ficar o quê? Menos 2x vezes menos 1, mais 2x. Menos 7 vezes menos 1, mais 7. Então aqui nós colocamos menos 2x menos 1 vezes menos 1, igual a menos 7 vezes menos 1. Então, podemos afirmar o quê? Que 2x é igual a 7, x igual a 7 dividido por 2, x igual a 3,5, 3,5 centímetros. Exercício 2. Que você possa pausar o vídeo, tentar resolver o exercício 2. Após terminar, que você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício solução 2. Mostre que em todo quadrilátero circunscrito a uma circunferência, a soma de dois lados opostos é igual à soma dos outros dois. Então, seja ABCD o quadrilátero circunscrito e M, N, P e Q os 4 pontos de tangência. Então, aqui nós temos o quadrilátero ABCD, nós temos aqui os 4 pontos de tangência, M, N, P, Q. Aqui o quadrilátero circunscrito, né, ou seja, a circunferência está por dentro do quadrilátero, ele é circunscrito a uma circunferência, a circunferência passa por dentro do quadrilátero, tangenciando os seus lados. De acordo com a segunda propriedade, nós temos que o segmento AQ, que é esse aqui, é igual ao segmento AM, que vai ser igual a x, nós não temos medida, então nós vamos estipular que seja x, então aqui vai ficar x e x. O segmento BM vai ser igual ao segmento BN, depois de um ponto externo, onde saem duas retas que tangenciam a circunferência, né? As medidas desses dois segmentos, do ponto externo até o ponto de tangência de ambas as retas, possuem a mesma medida, que é a segunda propriedade. Então nós podemos dizer que BM é igual a BN, e aqui nós vamos colocar como sendo y, y e y. Aqui nós temos que CN vai ser igual a CP, e vamos colocar como Z. Então aqui vale Z, aqui vale Z. E, por último, nós temos que DP é igual a DQ e vamos colocar como T. Apenas para poder diferenciar as medidas, porque nós não sabemos quanto vale, então não temos como afirmar que são medidas iguais, logo, cada um assume uma letra diferente. Então aqui as letras são iguais porque possuem a mesma medida, esses dois segmentos. Letras aqui iguais porque possuem a mesma medida, esses dois segmentos. Letras aqui são iguais porque possuem a mesma medida, esses dois segmentos. Da mesma forma aqui, as letras aqui são iguais porque possuem a mesma medida, esses dois segmentos. Com isso, nós vamos fazer o que agora? A soma dos dois lados opostos. Então podemos dizer que
o segmento AB, ou o lado AB, mais o lado CD, ele vai ser igual a x mais y mais z mais t. Então aqui o lado AB mais o lado CD, x mais y mais t mais z. É a soma dos dois lados. Agora vamos pegar os outros dois lados. Soma do lado AD mais o lado BC vai ficar x mais t mais y mais z. Então aqui ó, nós podemos perceber que tem uma letra x aqui, uma letra x aqui, uma letra y aqui, uma letra y aqui, uma letra t aqui, uma letra t nessa outra, uma letra z, uma outra letra z. Ou seja, são os mesmos valores somados na soma dos dois lados opostos AB mais CD e as mesmas letras somadas na soma dos outros dois lados opostos AD mais BC. Logo, é verdadeiro que quando nós temos um quadrilátero circunscrito a uma circunferência, a soma de seus dos dois lados opostos é igual à soma dos outros dois. Então nós podemos afirmar isso. A soma de AB mais CD é igual à soma de AD mais BC. Então isso aqui é importante, né? Então, todo quadrilátero circunscrito a uma circunferência, a soma de dois lados opostos é igual à soma dos outros dois lados. Circunferências tangentes. Duas circunferências são tangentes quando possuem um único ponto comum. Elas podem ser tangentes exteriores ou interiores. Também pode ser conhecida como tangente externa ou tangente interna. Aqui nós temos duas circunferências que são tangentes exteriores ou tangentes externas. E duas circunferências elas são tangentes externas quando possuem somente um ponto em comum e uma circunferência exterior à outra. Ou seja, nós temos aqui o ponto comum e uma circunferência está externa à outra. Essa circunferência aqui está externa a C2, assim como a C2 está externa a C1, ou seja, está do lado de fora da circunferência C1 e possui um ponto de tangência. E a condição para que isso ocorra é que a distância entre os centros das suas circunferências, ou seja, das duas circunferências, ela seja equivalente à soma das medidas dos seus raios. Ou seja, a distância de C1 até C2 é a soma dos dois raios, né? Do raio de C1 mais o raio de C2, pois eles possuem um ponto de tangência. Se a distância de C1 a C2 for maior do que a soma dos raios, elas não são tangentes. Porque se for maior do que essas duas medidas juntas, ela quer dizer que essa circunferência aqui está mais para baixo ou essa está mais para cima, por exemplo, e elas não se tocam no ponto de tangência, ou seja, não tem um ponto de tangência, não tem um ponto em comum as duas circunferências. Então, para que isso aconteça, duas circunferências elas sejam tangentes exteriores ou tangentes externas, a distância do centro da primeira circunferência até o centro da segunda circunferência tem que ser igual à soma dos raios das duas circunferências. Aqui nós temos uma tangente interior ou tangente interna. Então é o seguinte, duas circunferências são tangentes internas quando possuem apenas um ponto em comum e uma circunferência esteja no interior da outra. E a condição para que isso ocorra é que a distância entre os dois centros seja igual à diferença entre os dois raios. Então aqui nós temos essa circunferência interna, a circunferência maior, e aí aqui ó, a distância de C1 até C2 é o que? É a diferença do raio da circunferência que possui o C1 menos o raio da circunferência C2, do centro da circunferência 2 que possui o centro C2, né? Então seria o quê? Seria apenas isso, ou seja, pegamos todo este raio aqui e diminuímos do raio da circunferência menor. E aqui o ponto de tangência entre as duas circunferências. Propriedade. Quando duas circunferências são tangentes, seus centros e o ponto de tangência estão sempre alinhados. São os pontos C1, C2 e T nas figuras acima. Então, se elas são tangentes, vai ser sempre alinhado, ou seja, vai ser sempre por uma reta unindo os três pontos, né? A C1, T e C2. Vai ser uma reta inteira aqui, um segmento de reta que vai unir os três pontos. Não vai ter, por exemplo, o centro no local aqui, vai vir para cá no T e vai vir uma outra reta no C2. Não, vai ser uma reta somente, ela vai estar sempre alinhado, né? Podemos traçar uma reta aqui com uma régua e vai seguir unindo os três pontos. O centro da primeira circunferência, o ponto de tangência e o centro da segunda
circunferência. Da mesma forma aqui, podemos pegar uma reta, fazer uma linha reta, que vai unir os 3 pontos. O centro da primeira circunferência, o centro da segunda circunferência e o ponto T. Exercício. Pedimos que você tente resolver esse exercício. Após resolver, que você possa dar o play, né? E você pause o vídeo, né? Para resolver esse exercício, que você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício, solução 1. Duas circunferências são tangentes e seus raios medem 8 cm e 5 cm. Calcule a distância entre os segmentos das circunferências. No primeiro caso, a distância D entre os centros C1 e C2 é a soma dos raios. Né? Aqui, no problema, ele não nos diz se elas são tangentes exteriores ou tangentes interiores. Então, nós temos que aplicar as duas possibilidades. Então, nós vamos fazer primeiramente aqui a tangência exterior, ou tangente externa, e nesse caso aqui a distância D é a soma dos dois raios, ou seja, o raio da circunferência maior que vale 8, mais o raio da circunferência menor que vale 5, vai ser igual à distância D. Então D igual a 8 mais 5, D igual a 13 centímetros. No segundo caso, nós vamos aplicar na tangente interior, ou tangente interna. Então, nesse caso, a distância D, que vai ser do centro C1 ao centro C2, é a diferença dos raios. O raio da circunferência maior menos o raio da circunferência menor. Então, vai ficar que a distância D vai ser igual a 8 menos 5, D igual a 3 centímetros. Chegamos ao final da explicação. Gostaria de deixar para vocês o versículo 10 do capítulo 54 de Isaías, que nos traz: porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Muito obrigado, pessoal, pela atenção de vocês. Espero ter conseguido atingir o objetivo de passar um pouco de conhecimento sobre tangências. E até o próximo vídeo, no qual eu irei explicar sobre o teorema de Tales e semelhança de triângulos. Obrigado.